E aí pessoas, e aí curiosas, tudo bem com vocês? Sou o Thiago de novo aqui no Dotsperinto, o canal do software livre. Estamos de volta aí com mais um vídeo de Krita e como ando viajando bastante a serviço, então a quantidade de vídeos reduziu bastante. No vídeo de hoje a gente vai trabalhar um pouquinho em efeitos de camadas no Krita, uma possibilidade de trabalho que tem lá suas características próprias, mas também lembra bastante do Photoshop, então quem já souber usar no Photoshop vai tirar de letra. Para quem não souber ou vier de algum outro programa parecido, então também não vai ser tão difícil assim, beleza? Esse vídeo também vai ter um foco um pouquinho diferente por conta do conteúdo que já está preparado, por conta do arquivo de Krita, e isso eu acho que vai ser interessante já trabalhar em algo que já foi criado. Então é meramente mostrar onde está e como funciona a possibilidade de trabalho de hoje, tá bom? Então bora para o vídeo que o tempo ruge. O que eu fiz? Eu fui no Google e no navegador em si e no buscador, peguei essa imagem do Disco Elysium e como eu já estava com as marcas separadas, eu coloquei também os launchers dos players na imagem já como camada, tá? Dá para ver aqui certinho que são camadas e que elas estão todas elas pretas, justamente para facilitar achar qual é o conteúdo que eu estou trabalhando. Algumas semanas atrás, talvez meses, talvez até um pouco mais de um ano, talvez 2, também eu posso fazer o que? Inversão de cores. Ctrl I no teclado, já que o meu fundo é escuro, eu tenho um problema de contraste. E aí eu sou obrigado a trabalhar com o objeto mais claro do que o fundo, justamente para facilitar. Quando eu selecionei as 3 camadas e levei o mouse até a ponta, a quina, pressionei Shift e reduzi o tamanho proporcional. Apertei Enter. Outro detalhe é, a ordem que aparece nas camadas é a ordem que está aqui distribuído essas logos dos launchers. Tá? Mas, Thiago, por que você fez o launcher branco? Ele estava preto, é original preto. Sim, é porque preto, eles tinham azul e a GOG é roxo. Mas por que todo mundo branco? Porque senão eu não vou conseguir ver o efeito. O efeito que eu estou querendo aplicar. Então, selecionei a camada, pode ser qualquer uma delas. Botão direito do mouse, estilo da camada. Ele vai abrir essa tela, tá? Essa janela de interação. Todos os efeitos que eu posso usar estão listados. E se ele for para aparecer, eu tenho que clicar no quadradinho à esquerda. No caso, eu vou colocar uma sombra interna. Quando eu coloquei a sombra interna, apareceu aqui o negócio preto. Selecionando a opção, eu tenho todas as opções aqui dentro. Opacidade, distância e tamanho. Tá? Incluindo o ruído, que é tipo uma textura que vai ficar por cima desse efeito. No caso, eu não vou usar ruído. Eu vou diminuir a opacidade para ele ficar mais transparente. Ficou bastante transparente, dá para ver um cinzazinho pequenininho aqui no fundo. A distância é o quanto ele vai estar longe do meu objeto, no caso o cinza. Já que o objeto é preto, virou branco, eu coloquei uma sombra interna que ficou cinza. E eu usei o efeito multiplicar automático para ficar, o que acontece? Multiplicar, ele escurece a cor que tiver aqui. Então, se eu mudar para uma cor qualquer, vou colocar um azul aqui qualquer, a sombra vai mudar de cor. Neste caso, eu vou usar o quê? Eu vou usar esse laranja que está aqui em volta do meu objeto. Até porque uma das cores mais fortes do contraste aqui é o laranja. Tá? Então, vou selecionar esse laranjão com o conta-gotas. Eu vou diminuir a opacidade um pouquinho mais, para ficar mais transparente. Vou deixar mais ou menos em 30% no máximo. Se eu quiser mudar o efeito, eu vou usar as opções que tem aqui em cima. Tá? No caso, eu não vou mudar isso. Vou diminuir a distância, porque eu quero apenas um efeito laranja pequeno no meu objeto. Tamanho significa o quê? O quanto de espaço ele vai ocupar em cima do meu objeto. Que no caso eu vou deixar em 10 pixels. PX significa pixels. Eu achei que 30% ia dar resultado. Não deu. Eu vou aumentar para 40%. Deixa eu ver se ele fica um pouquinho mais escuro. Outra coisa, a luz
está batendo, existe uma luz geral da imagem, e eu tenho um laranja claro, um laranja mais ou menos claro, um escuro e alguns tons de marrom. Então esse cara daqui eu vou usar essas três coisas, esses três laranjas e marrons, para poder aparecer aqui no efeito que eu estou trabalhando. Vou aumentar um pouquinho mais de novo a opacidade para ficar mais visível, ou seja, quanto maior a opacidade, menor a transparência. Tá vendo aqui? Ó, quanto maior ficou, mais forte, mais evidente ficou. Então vou deixar ele em 80 para aparecer sem ficar exagerado. Existe um ângulo. O que é o ângulo? Ele vai de 0 a 180. Para baixo de 180 é negativo, então vai de 0 a menos 180. E para cima é positivo, então vai de 0 a 180. A luz está vindo da direita para a esquerda, de cima para baixo. Então esse laranja tem que estar aqui para baixo, porque a luz vai ser mais forte do lado direito em cima. Então eu vou colocar o quê? Ela apontada para baixo. Até aqui foi. Vamos ver se foi? Eu acho que foi. Apesar de eu achar que esse laranja aqui está estranho. Deixa eu ver se ao contrário vai dar efeito. Porque a luz está batendo, é isso aí. Como aqui tem um espaço que recebe a luz luz está aqui embaixo. Eu achei que ia conseguir produzir a sombra para cá, mas não. Tem que estar aqui. Eu vou pegar eu vou continuar trabalhando esses efeitos. Depois eu vou duplicar em cima de cada um dos objetos. Eu vou trabalhar brilho interno? Não. Relevo e elevação? Pode ser interessante fazer alguma coisa, mas ele vai ficar meio estranho. Tá? Esse relevo e elevação não ficou legal. Então, acho que não vale a pena. Tem um negócio aqui chamado contorno. Será que vale a pena usar? Eu acho que nem apareceu direito. Como não apareceu, eu também não vou considerar esse efeito. Tem o traço, que vai aparecer em volta do objeto. A opacidade, 80%, 90%, 100%. Quanto menor a opacidade, mais transparente. E o tamanho, que no caso eu vou diminuir para 5 pixels. E ainda posso escolher se ele vai estar por fora, por dentro da área que eu estou trabalhando, ou então pelo meio do objeto. Eu vou deixar só por fora, já que por dentro eu vou ter o trabalho dessa cor, e vou ainda diminuir um pouquinho mais para não ficar uma coisa atrapalhando a outra. Essa cor, vou selecionar também um outro laranja, um marrom mais escuro, para dar melhor contraste aqui no nosso trabalho. E deixa eu clicar em OK aqui. Eu vou aproximar com a rodela do mouse. Hoje eu estou com o mouse, não estou com mesa de desenho. E tá vendo esses negócios aqui, tipo um ruído? Então, isso daqui é mau corte. O objeto não foi tão bem cortado. Mas eu também não estou preocupado com isso não, tá? Quando eu aplico o efeito, aparece esse FX aqui na camada. Se eu clicar nele, perco o efeito. Se eu clicar nele, ele volta o efeito. Duplo clique em cima, cuidado, eu vou mudar o nome da camada. Não é isso que eu quero. Eu vou apertar botão direito e voltar ao estilo de camada. E aqui dentro, aí sim, eu vou poder trabalhar a sombra interna, que eu já estava trabalhando, e o traço. Só o fato de ter esse traço aqui, ele melhorou um pouquinho a volta. Onde ele é escuro, ele não aparece, e onde ele é claro, ele aparece de levinho. 2 pixels, 4 pixels. Com 4 pixels fica ruim aqui na parte de dentro, tá vendo? Vou deixar apenas 3 pixels para ficar levemente evidente, sem ter uma sobreposição de efeitos. Na suavização, ele vai fazer com que o objeto em si ganhe algum destaque. De novo, cor, conta-gota aí, laranja, que é o que eu preciso. E apareceu o laranja ali. Oh, que legal! Só que eu quero diminuir o tamanho, porque ele está muito grande. E quanto maior for esse tamanho, menos evidente ele fica mais, não diria sujo, mas ele ficaria disponível, é tipo um esfuminho nos efeitos de desenho. Estou fazendo desenho a grafite e eu usei esse tamanho como forma de esfumaçar o efeito. Se eu quiser aumentar os pixels eu também posso, e se eu quiser diminuir eu também posso, que no caso eu vou ficar com poucos pixels. E de novo, o ângulo do objeto. Caso, como ele vai estar em relação à luz, a luz está vindo da direita para a esquerda, de cima para baixo. E aí a sombra é alaranjada, então existe uma, entre aspas, luz ambiente, deixando a coisa um pouco mais alaranjada. Se eu quiser aumentar a opacidade, ou seja, diminuir a transparência, eu posso. Ou se eu quiser aumentar para ela ficar só uma coisa sutil, ou seja, 60 vai ficar com o laranja mais sutil. Brilho interno e brilho exterior, eu vou usar um brilho exterior. E aí ele fica mais esbranquiçado. De novo, eu vou pegar a cor dos laranjas que eu estou trabalhando e vou diminuir a opacidade
para justamente não parecer que ele tem demais. Dependendo de como for, por exemplo, 5 pixels, eu quase não enxergo, mas ele ficou levemente preto. Se eu aumentar, eu vou colocar no máximo de propósito, para mostrar que ó, parece que ele está explodindo de luz. Tá? E se eu colocar o ruído, ele vai ficar sujo com relação a essa luz, tá vendo? Olha só, ele aumenta a quantidade de pixels que são esses ruídos. No caso, eu vou deixar 100. Na suavização, eu também tenho o espalhamento dessa luz. Tá? E em relação ao tamanho, também é a mesma coisa. E eu prefiro trabalhar mais difuso e bem pouquinho espalhamento dessa luz. Por quê? Porque ele cria um efeito mais forte. E no caso, eu quero mais suave. Um efeito mais evidente, porém não poluente, digamos assim. Depois que eu acabei isso, vou colocar em OK. E se eu quiser salvar esse efeito, também posso. Não é o caso. Acabei o efeito? Acabei o efeito. Botão direito do mouse, copiar estilo de camada. A próxima camada é a da GOG. O que eu vou fazer? A mesma coisa. Selecionei a GOG, botão direito, colar estilo, e ele vai estar isso aqui. Botão direito, estilo de camada. O que eu preciso arrumar nesse GOG? Na prática, é só o ângulo, que ele está vindo do meio. Então, todas as coisas que eu fizer, eu tenho que colocar do meio. Aqueles que têm ângulo, ok. Aqueles que não têm ângulo, deixa do jeito que está. No caso, suavização e o traço que não tem e clico ok. Pego a logo da Steam, vou fazer a mesma coisa. Botão direito, colar estilo de camada. Lógico, GOG, copiar estilo de camada. Botão direito, colar estilo de camada. Botão direito, estilo de camada. E de novo, onde houver ângulo, de baixo para cima. Então vou colocar de 45 para cima. No caso, suavização também é menos 45, traço não tem. E aí, olha só os efeitos. Onde está para cima, a luz vem de baixo para cima, onde está no meio, ela vem na horizontal, e onde está para baixo, ela vai de cima para baixo. Vou selecionar as 3 camadas, Ctrl G, vou selecionar do GOG, que é a que está horizontal, copiar estilo de camada, que já tinha copiado, ok. No grupo, botão direito, colar estilo de camada, porque ele também aceita no grupo. E ele intensifica esses efeitos. Da mesma forma que eu tenho as opções, eu também tenho o efeito aplicado. Então eu posso ativar ou desativar o efeito. Mas eu posso mudar o efeito desse grupo? Posso. Volto lá no estilo de camada, que é o mesmo efeito, tá? Eu não mudei nada. Eu vou mudar o brilho exterior para uma coisa mais escura. Vou pegar a suavização e colocar maior opacidade. Vou mudar também o tipo de cor. Eu só quero a cor. E vou pegar uma nova cor desse laranja mais claro aqui, que na prática quase não fez diferença. Clicar no OK. Quando eu vier e desligar os efeitos, ele vai estar com o efeito original aplicado. E quando eu reaplicar o efeito, ele aparece um pouco mais intenso. Eu vou criar uma nova camada, Ctrl R no teclado, a seleção retangular, isso ajuda a fazer corte, já mostrei isso em outro vídeo. Clique e arrasto, F no teclado, Ctrl. Eu vou selecionar esse marronzão aqui escuro. Cuidado na opacidade, eu quero 100%. Ctrl Shift A para perder a seleção. Eu vou apertar X para inverter a cor de cima e eu quero esse laranja claro. Vou levar ao texto, ferramenta texto, clique e arrasto. Vou criar uma caixa de texto. Aqui é efeitos de camada. E vou aumentar o texto, vou colocar em 22. Bold para ficar chamativo. Salvar e fechar. Aqui tem um erro, tá? Tem um erro de nome. Botão direito, estilo de camada. Não são efeitos, são estilos de camada. A partir do momento que eu arrumei o que eu precisava, selecionei o objeto de baixo, Ctrl T, levei o mouse até o local que eu queria. Dei Enter. Arrumei o tamanho. Botão direito, estilo de camada. De novo. Estilo de camada. Mas por quê? Porque agora eu quero fazer o quê? Ele está muito claro, muito escuro no caso. Então, se eu colocar uma sombra interna, preciso colocar essa sombra como branco. Ué, mas branco? Sombra branca? Não é muito estranho isso? Concordo. É estranho. Mas é o que vai aparecer no objeto. Vale a pena fazer desse jeito? Para mim, não. Mas vale a pena fazer como brilho. Brilho branco é exterior. Eu vou aumentar um pouquinho o ruído, eu vou aumentar a difusão e vou aumentar o tamanho. A opacidade também vou deixar bem alta. E ali em volta da caixa, ele apareceu. Vou clicar OK e olha só como é que tá. Ficou interessante. Eu vou pegar esse efeito, botão direito, copiar estilo de camada. Isso daqui, F2, com a camada selecionada, F2 no teclado, eu vou colocar fundo marrom.
E nesse cara daqui, que é a camada vetorial, é o texto. Então, selecionei a camada, textos. Botão direito, colar o estilo de camada. E apareceu. Ele só apareceu porque o fundo está escuro em relação ao efeito. Botão direito, estilo de camada. Agora a gente vai trabalhar esse carinha daqui. O brilho exterior, ele ficou estranho. Vamos dar uma olhada nisso aqui no tamanho, que a gente vai ver o efeito aplicado na prática. Porque agora tem contraste suficiente para a gente entender o que está acontecendo. Difusão, ele vai ficar mais suave. E olha só, tá legal. Se eu quiser diminuir o tamanho, que eu acho que vai valer a pena, deixar uns 5 pixels, tá em volta do texto. Pô, que legal. Maneiro, brilho externo. Vamos usar o traço de novo? Ou uma sobreposição de cores? Porque eu tenho uma situação aqui específica. Eu posso colocar uma sobreposição de cores em cima do meu laranjão. Mas eu vou colocar um neutro aqui. E ele deixa um novo efeito. Ó, eu tentei mexer aqui no fundo, não consegui com o botão do mouse, botão do meio, tá? Os efeitos aqui que estão aplicados, tá ok? E sombreamento, ele vai ficar do lado de fora, quase não aparece. Eu vou deixar na horizontal, porque ele está mais ou menos na horizontal. Estilos de camada, eu acho que vai valer a pena colocar assim, estilos de camada, espaço, traço, escrita. Mando salvar. Pô, mas ficou estranho, hein? Depende. O efeito funcionou. A camada é editável e a camada de baixo também posso reajustar ao tamanho que eu preciso. Está maior para ganhar o destaque. Selecionei os dois e vou jogar de lado. Para esse objeto seguir na posição da logo do jogo. Funcionou. Como o meu arquivo já está salvo, eu vou fazer um Ctrl S direto. Ctrl Shift S, eu vou abrir a opção e salvar como PNG. Tem outros aqui, é o canal que eu trabalho, só com gameplay e jogos, então estilos. Ele vai pedir algumas alterações. Compressão vai deixar o arquivo em menor qualidade, então eu deixo ele sem compressão. Esse é o vídeo, ensinei como é que funciona. Isso daqui vai virar a capa desse vídeo, então já estou fazendo uma série de coisinhas, ensinando efeito, ensinando aplicação, ensinando tudo, e o objetivo de estar na frente do nosso vídeo. Beleza? Então espero que tenham gostado. Dá o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, faz tudo aí que é necessário para o canal continuar crescendo. Vocês são responsáveis por isso, eu só estou passando conhecimento e por hoje é só. Muito obrigado a todos.